Olá, desbravadores, Maranata! A nossa especialidade de hoje é respostas a emergências e desastres. Vem com a gente! O primeiro item da nossa especialidade pede para a gente explicar alguns tipos de danos que são causados por alguns fenômenos, como ciclone, furacões ou tufões. Né? As cidades, os tufões, os ciclones, eles são fenômenos naturais que ocorrem em algumas determinadas áreas dos Estados Unidos, Kansas, né, Texas, enfim. Os ciclones, eles são de médio porte, né? Eles formam um vácuo de vento que acabam destruindo algumas áreas ali afetadas nessas regiões. Já os tornados, eles são de maiores portes, né? Formando assim, através do vento, cones gigantescos, capazes de levar casas, carros e até pessoas que estiverem no meio do caminho. E os tornados, eles têm a capacidade de devastação contínua, onde desabrigam várias pessoas ou milhares de pessoas, dependendo da área atingida ou da população atingida. Outro detalhe também interessante, que são alguns outros fenômenos, são as inundações. As inundações ela pode acontecer por conta das chuvas fortes, né, que podem afetar algumas áreas de lugares perto de rios e encostas, ou lugares que não são bem saneamentados, ou que não têm um bom saneamento. Né? A chuva também pode causar essas inundações, deixando assim pessoas desabrigadas, pessoas com as casas alagadas, né? E assim também tem um alto índice de pessoas desabrigadas por conta das chuvas ou inundações por conta que ocorrem, né, através das chuvas. E um detalhe interessante que a gente pode pautar também, todas as inundações ocorrem muitas vezes por conta dos lixos que são jogados, e isso leva a uma resposta de emergência para as pessoas que são desabrigadas. E aí existem vários órgãos responsáveis, como a Defesa Civil, que ajudam as pessoas a retirarem as suas coisas e arrumam também abrigos para que essas pessoas desabrigadas por conta da chuva possam ficar. Outro ponto aqui também interessante são os terremotos. Os terremotos são causados por conta das placas tectônicas, né, que se movem um do lado da outra, e ocorrem também em desencadeamento. Existem terremotos de baixos índices e de altos índices, né? Lembram-se do terremoto do Chile, que deixaram mais de milhares de pessoas desabrigadas, né? Que houve ali uma resposta de emergência, né? Entrou vários órgãos responsáveis para poder cuidar daquela situação de emergência que houve ali no Chile. O terremoto também do Haiti, né? No ano de 2010. E os terremotos, eles causam grandes devastações, né? E podem levar também às grandes destruições. No requisito 2 da nossa especialidade, pede para a gente falar um pouquinho dos serviços prestados pela ADRA e por outros órgãos. Então, vamos nessa! A ADRA presta assistência básica fazendo, entre outras atividades, distribuição de alimentos, águas, roupas, cobertores, colchões, material higiênico e pessoal e de limpeza. Na América do Sul, a ADRA realiza suas atividades com o apoio da Ação Solidária Adventista, que nós chamamos de ASA, que as demais que auxiliam como voluntários, né, nessa função. Enviar para a equipe da ADRA local, emergências e desastres. Os clubes desbravadores também têm ajudado a ADRA de forma significativa em muitas situações. Nosso item 3 pede para a gente falar um pouquinho sobre algumas notícias do que a ADRA faz pelo mundo. Então se prepare e preste atenção no vídeo. Quando surge uma emergência ou desastre, é importante descobrir que tipo de ajuda se faz necessário antes de tomar qualquer medida. Durante a emergência do ataque das Torres Gêmeas em Nova York, em 11 de setembro de 2001, muitas pessoas entraram em ação, porém dando pouca consideração à natureza do ocorrido. O resultado foi que muitos dos itens recolhidos não tinham qualquer utilidade nas respostas. Por exemplo, toneladas de roupas e montanhas de águas engarrafadas foram recolhidas. Durante a resposta ao furacão Katrina, muitas pessoas lotaram caminhões com itens antes de saberem do que iriam armazená-los. Os motoristas, como os caminhoneiros, carregadores, foram despachados como bem se entendessem, né, para locais que não tinham a precisão do material. Muito simplesmente descarregaram materiais e caminhões de materiais, né,
nos lugares sem a precisão. Já a ADRA, que é a organização que representa a Igreja Adventista perante a autoridade não governamental, ela é o organismo doador na resposta de emergências e desastres, e ela cabe o papel de coordenar as ações de resposta nas situações. Nada mais desastroso numa situação que ela já é caótica por natureza, que é a falta de coordenação. Portanto, antes de arrecadar o que quer que seja, veja do que é necessário. A ADRA tem um trabalho bem interessante. No caso de uma situação de emergência pequena, ou seja, quando o número de afetados for menor, existe a ASA, a Ação Solidária Adventista, que poderá decidir como prestar o auxílio. No entanto, para emergências e desastres de maior porte, deve ser mencionado ou acionado a ADRA. A ADRA, a sigla quer dizer Agência Adventista de Desenvolvimento de Recursos Assistenciais para Respostas de Emergências. Desbravadores, agora vamos para o item 5 da nossa especialidade, falando de algumas organizações como a Cruz Vermelha, como o Comitê da Cruz Vermelha e outros órgãos responsáveis em ajudar nas respostas de emergências e desastres. Vem com a gente. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha é uma organização independente e neutra que trabalha no mundo todo assegurando proteção e assistência humanitária às vítimas de conflitos armados e de outras situações de violência, tomando iniciativa nas respostas de emergências e ao mesmo tempo promovendo o respeito ao direito internacional humanitário e sua implementação na legislação nacional de um país. Suas principais ações são as ações da Cruz Vermelha: visitar a detidos de conflitos armados, tanto prisioneiros de guerra como os civis, com o objetivo de assegurar que estão independentemente do motivo de detenção, sejam tratados com dignidade e humanidade. Proteção de civis, de toda pessoa que não esteja participando de qualquer combate ou qualquer outra coisa, em hipótese alguma ser alvo de ataques e devem ser respeitados e protegidos. No entanto, o que vem ocorrendo é que esses princípios não é obedecido e a população civil tem sofrido a maior parte das consequências da violência armada, principalmente no Oriente Médio. Restabelecimentos de laços familiares são levados através do Comitê Nacional da Cruz Vermelha, né? E eu acho interessante também que assegurar que os lares e as comunidades sejam protegidas e que não tenham conflitos armados e nem destruição e nem bombardeio. Essa é a função da Cruz Vermelha. Já a ADRA, como já mencionado antes e como vocês podem ver no vídeo, ela tem a função de estar ajudando nas respostas de emergências e desastres, levando alimento, ajudando nos desastres e em outras coisas que são chamados a fazer. E a Ação Solidária Adventista, que é um corpo integrante dentro da igreja local, tem a função, o papel, ali de representar a ADRA de uma forma menor, fazendo ali varal solidário, feira de saúde, no caso local para ajudar o bairro. O item 6 da nossa especialidade pede para a gente explicar um pouquinho a responsabilidade dos governos diante das situações de emergências e respostas a desastres. Então, vem com a gente e se liga no vídeo. Diante de uma emergência ou desastre, embora a responsabilidade de resposta a tal situação seja toda da sociedade, o ato principal das ações deve ser do governador. É ele quem rege ou delega responsabilidades a um órgão que assumirá o planejamento e implementação das atividades. Parte do papel a ser desempenhado por este órgão é o estabelecimento de parceria e acordo com as ONGs, como a ADRA, quando é declarada uma situação de emergência ou desastre. O plano e acordos de tais parcerias são então ativados. Em realidade de cada país, tem ou deveria ter estabelecido o seu sistema de gerenciamento de respostas de emergências e desastres. É muito importante, como cidadão, o desbravador tenha conhecimento dele, pois só assim poderá saber como melhor servir em tais situações. Já na Argentina, existe a Direção Nacional de Proteção Civil. Na Bolívia, a gente tem o Ministério de Defesa. No Brasil, a gente tem a Secretaria Nacional de Defesa Civil. No Chile, a gente tem a Oficina Nacional de Emergência e Desastres. No Paraguai, a gente tem o Comitê de Emergência Nacional. E no Peru, a gente tem o Instituto Nacional de Defesa Civil.
que são instituições que fazem parte para ajudar nas respostas e emergências dentro dos parâmetros do governo ou de um estado. O item 7 da nossa especialidade, o nosso último item, pede para a gente falar sobre alguns textos sobre conforto para algumas pessoas em resposta de emergências e desastres. Salmos 37, verso 5, é um salmo bem interessante que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. A gente sabe que diante de qualquer situação, diante das adversidades que a gente passa na vida, se a gente confia no Senhor, se a gente entrega a nossa vida a Ele e se depõe no altar de Deus, a gente sabe que a plena confiança que a gente tem, Deus vai cuidar da gente como Ele sempre tem cuidado e como Ele sempre cuidará. Então, confie. Isaías 43, verso 13, diz assim: desde os dias mais antigos, eu sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, o que pode desfazer? Deus, Ele sempre cuida de nós, Ele sempre age em nosso favor, Ele sempre cuida dos seus filhos olhando e Ele sempre provê meios necessários ou pessoas como agentes humanos para cuidar de nós e dar a solução no tempo certo. Então, mais uma vez, confie no Senhor. Filipenses 4, 12 e 13 diz assim: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo pode aquele que me fortalece. Paulo, ele conhecia bem o que era sentir fome, o que era estar alimentado. Paulo passou por dificuldades. Paulo, ele confiava também que Deus podia todas as coisas, ou que Deus pode todas as coisas. E esse é o exemplo que Paulo nos deixa, de confiar em Deus plenamente. Embora você passe dificuldade, embora você passe desafios, tenha a certeza de que Deus ele vai cuidar de você, porque Ele pode todas as coisas. E essa é a nossa especialidade de respostas a emergências e desastres. Eu espero que você aproveite bem, faça a especialidade, busque conhecer mais, dá uma pesquisadinha. E é isso aí, vamos nessa, desbravadores!